Olá, eu sou o Ronan. Vou fazer uma apresentação breve do trabalho intitulado Pau na Mesa, Masculinidade Hegemônica e a Figura Competente no Contexto do Trabalho. Eu, Ronan, e a professora doutora Simone Costa Nunes somos autores desse texto, e esse texto decorre de um trabalho maior, que é a minha tese de doutorado, defendida no final do ano passado. Introduzindo esse trabalho, a gente defende que é necessário questionar, sobre uma ótica generificada, tudo que surge em espaços historicamente delimitados e hierarquizados pela construção social em torno do gênero, como são as organizações, por exemplo. No bojo dessa discussão, a gente promove o debate das competências, que reside tradicionalmente no mundo do trabalho, e faz um atravessamento dessa discussão com a literatura da masculinidade hegemônica. Na fundamentação teórica, em resumo, a gente traz a seguinte argumentação. A plurivalência do conceito de competências, como denuncia a literatura, não pode se perder de vista sobre o risco de se tornar qualquer coisa que a pretenda ser. Nessa crítica, podemos destacar a valorização da figura masculina e o que se espera dela enquanto profissional. Melhor dizendo, critérios que definem um profissional competente parecem se originar de uma base cultural que valoriza atributos da masculinidade hegemônica, normalizando assim o papel do homem como central na construção do mundo do trabalho. A gente traz uma perspectiva crítica sobre a noção de competências. E nessa lacuna teórica, dessa crítica que diz que esse conceito é poliforme, difuso, plástico, a gente insere a noção de competências e faz uma provocação para ver o quanto esse conceito poderia estar contaminado ou poderia ser influenciado pela predominância do homem, mais especificamente do homem hegemônico no contexto do trabalho. Bom, sobre a metodologia, temos aqui um trabalho de abordagem qualitativa. Esse trabalho foi guiado pela análise do discurso crítica. E pensamos na pertinência de entrevistar em profundidade, por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado, profissionais de recursos humanos, 15 profissionais de recursos humanos. Todos eles com incontestável experiência prática junto à noção de competências no contexto organizacional e que poderiam contribuir para a nossa análise. Sobre os resultados, em resumo, a gente traz que a noção de competências resulta em discursos e práticas no contexto das organizações que guardam mais relação com a masculinidade hegemônica do que com o seu entendimento enquanto chá, ou que mais queira a literatura dizer sobre as competências. O discurso das competências, ao exemplificar o que seria pessoa competente, se encerra no homem hegemônico e no exercício desse tipo de masculinidade, a masculinidade hegemônica dos negócios. A discussão sobre competência nas organizações, na prática, acaba caindo num lugar raso, que remete a julgamentos elementares sobre como deve ser o homem hegemônico e a sua histórica posição protagonista no mundo do trabalho. O entendimento tradicional, a gente resgata para essa discussão, o entendimento tradicional das competências, as competências enquanto a tríade chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. E quando a gente analisa o discurso sobre as competências, e nesse discurso aparece muito a marcação das competências enquanto chá, a gente vê um destaque muito grande não para essa tríade, mas para uma figura hegemônica, para uma expectativa do que seria pessoa competente. E essa expectativa, essa figura, é naturalmente, incontestavelmente, a figura masculina. O homem mais honrado, o homem prestigiado, o homem que lidera os negócios. A naturalização desse homem hegemônico nesses espaços de trabalho confere, então, um modelo mental sobre como as organizações devem funcionar. Conferem o status quo. Essa naturalização decorre, sobretudo, da proteção mútua que um membro da masculinidade hegemônica confere ao outro e da naturalização da figura competente. Há uma naturalização de uma fotografia, onde a gente vê pessoas iguais, quando a gente pensa no signo por trás da noção de competências. Um recorte fotográfico do que seria pessoas competentes nas organizações traria para a gente uma imagem em que as pessoas seriam muito parecidas entre si. E quais pessoas seriam essas? Pessoas representativas da masculinidade hegemônica. A gente conclui, assim, que o domínio sobre as competências no contexto organizacional não pertence à área que dela cuida, à área de recursos humanos, ou aos seus fazedores enquanto profissionais de recursos humanos. Estão todos submetidos ao domínio de um discurso dominante, no qual a concepção de uma forma honrosa de masculinidade determina a ordenação do poder nos negócios e utiliza a noção de competências como ferramenta ideal
alheia às críticas. Assim, a noção de competências e o uso que se faz dela pertence a uma agenda que reflete a hegemonia masculina que historicamente se impõe no trabalho. A noção de competência seria, então, um anteparo, uma proteção para a liderança masculina lograr os melhores lugares e se manter enquanto privilegiada nos espaços de trabalho e na sua honrosa dominância, na sua honrosa hegemonia nas organizações. Bom, obrigado. Agradeço a atenção de todos nessa breve apresentação do texto. Convido a todos que façam a leitura do texto completo e deixo aqui o meu contato e o contato da professora Simone e estamos abertos para ampliar essa discussão. Muito obrigado.